Então, continuando aí o nosso assunto sobre, né, o universo, tá? Aqui vai falar da Terra e seus movimentos. Em blocos anteriores nós falamos aí do sistema solar, né? Estudamos o sistema solar, composição dele e tal. E agora vou falar um pouquinho dos movimentos da Terra, falar do satélite natural da Terra, que é a Lua, né? Os movimentos que ela faz, as fases da Lua e assim por diante. Então, ó, tem um texto, algumas imagens indicando aqui, né, para ficar bem explicativo aí, né? Tem aqui mais imagens também, leia bastante, observem bem o que está dizendo, as sequências, né, dos acontecimentos aqui, tá? E aí depois vamos às questões, tá? Então aqui está falando que nas imagens, né, a questão 29, nas imagens a seguir estão representados dois dos movimentos da Terra. Observe-os com atenção e identifique-os. Em seguida, diferencie esses movimentos. Então, quer dizer, você vai analisar aqui, de acordo com o que você leu lá em cima, né, as informações que você obteve, você vai identificar que movimentos são esses. Esse movimento aqui é qual e esse aqui é qual, né, que o planeta Terra faz. Depois você vai diferenciar eles. Então, você pode até dividir no meio aqui, ó, essas linhas aqui. De cá você fala desse, de cá você fala desse aqui. Então você vai explicar que esse movimento aqui, como que é que ele acontece e tal, e esse daqui também, como que é que ele acontece, como que é. Então, isso aqui vai ser a diferenciação que você vai fazer, explicando como é cada um desses movimentos. Na questão 30, que brinquedos você conhece que fazem esses movimentos, né? Dá uma pensada aí, pessoal. Tem alguns brinquedos que as crianças usam aí que fazem esses movimentos, né? Esse mesmo movimento aqui, é lógico, aqui no solo, né? Mas que parece o movimento deles seriam idênticos a esses que a Terra faz também no espaço. No próximo, pede uma ilustração, né? Que você faça uma ilustração e escreva uma legenda para explicar o movimento aparente do Sol em relação à Terra. É porque quando a gente observa pro Sol, fica parecendo que é o Sol que está movimentando, né? E na realidade a gente sabe que quem está girando em torno do Sol é o planeta Terra. Então por isso que a gente fala movimento aparente do Sol, porque aparenta que é o Sol que está movimentando. Essa explicação está aqui nessa figura, tá? Leia bem e observe bem essa figura aqui que ela está falando aí sobre o movimento aparente do Sol, tá? Então você vai fazer essa análise lá e depois fazer um desenho aqui também replicando aí essa explicação para ficar melhor, você consiga gravar na sua memória, né? Crie uma legenda. Criar uma legenda é criar uma explicaçãozinha, um texto, né? Fazendo uma explicaçãozinha sobre o assunto. O espaço aqui ao lado para fazer a legenda ficou pouco. Qualquer coisa você pode dividir o desenho aqui ao espaço que é o meio, faz o desenho de um lado e a explicaçãozinha do outro aqui, tá? Bom, e aqui vem mostrando uma pintura, né? Essa pintura ela mostra então uma noite estrelada, né? O camarada pintou aí, fazendo então essa representação. E depois vem as perguntinhas com base nela, né? Observe com atenção a imagem e responda as questões. A. O que são os pontos iluminados que aparecem no céu, né? Então já está bem explicadinho aí o que seria eles. O que são as luzes amarelas nas águas do rio, né? Então você vai observar essa parte amarelada aqui na água dos rios, você vai imaginar o que seria isso, tá? Isso aqui é um rio, então essa luz mais amarelada aqui no caso seria o que, né? Bom, então é isso. Aqui está pedindo para você inspirar nessa obra, né? E fazer um outro desenho também, tá? Retratar uma paisagem noturna de sua preferência e os astros que você enxerga no céu, tá? Então use a criatividade, não se esqueça de compor uma legenda para o desenho. Então se fazer o desenho, compor uma legenda explicando o que seria aquilo, tá bom? Aqui nós temos a Lua e suas fases, né, pessoal? Muito importante, nós temos aqui um texto, tem um desenho, né? Então a Lua, ela é o satélite natural da Terra. Ela gira em torno do nosso planeta, né? Por que satélite natural? Porque nós temos satélites artificiais também. Os artificiais são aqueles que o ser humano, né, envia para o espaço aí, tá? É natural porque já é da natureza mesmo, normal aí desde a criação do universo, né? Então nós temos aqui uma tabela mostrando um mês todo e as fases da Lua durante esse mês, tá? Aqui tem as informações falando de quanto tempo isso dura e tal, e aqui tem mostrando cada um
dessas fases, né? Então nós temos aí desde o quarto crescente, né, até o quarto minguante, tá? Bom, então é isso. Ele começa aqui, ó, o quarto crescente, nesse mês que era dezembro de 2019, tá? No dia primeiro, que era um domingo, ela estava aqui o primeiro dia do quarto crescente. Quer dizer que ela vai crescendo, tá? Crescente, ela vai crescer. Então aqui ela é só um pedaço, ela vai crescendo até chegar aqui, que ela então formou um quarto, né? O quarto crescente que eles falam, a metade. E ela continua crescendo, crescendo até ela se tornar cheia, né? Então vai ter um dia que ela vai ser o que nós falamos de lua cheia. E depois disso ela começa a diminuir de novo, só que para o lado contrário. Observe a diferença, né? Aí a gente fala que está entrando para o quarto minguante, porque ela está minguando, tá? Ela vai minguando, minguando novamente, ó, só que para o lado contrário, até ficar totalmente escura. Aí a lua nova e assim por diante. Então, analise bem aí, leia bem o texto aqui que vocês irão entender melhor. E aí nós temos as atividades que vêm referente nessas questões da lua. Então tem aqui um poema, tem aqui as perguntinhas, né? A lua tem diferentes aspectos que chamamos de fases. Quantas são as 4 fases principais e que nome elas recebem, né? Na realidade, quantas são as 4 já foi falado, né? São 4, né? As fases principais. Agora, que nomes elas recebem? Na realidade, aqui era para citar os nomes. Então, vocês vão citar os nomes, vão falar deles e os nomes dessas fases, tá? Por que a Lua aparece de formas diferentes, né? Será por quê que ela aparece lá o quarto minguante, vai crescendo, fica toda cheia, depois vai minguando novamente até escurecer tudo? Será por que isso, né? No texto tá informando e qualquer coisa também vocês podem dar uma pesquisadinha aí, tá bom? Só lembrando aqui, voltando aqui, lembrando vocês que a parte, né, que a gente vê da Lua, com essa claridade da Lua que a gente vê, que ela reflete a luz do Sol. Então a Lua, na realidade, ela reflete a luz do Sol, tá? Então essa é por isso que a gente vê, né, esse brilho dela. A Lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol, tá? Muito bom. Voltando aqui às questões, nós temos aqui a questão 34, onde nós temos 2 calendários, né? Então ele fala que os calendários a seguir mostram as fases da Lua entre os meses de agosto e setembro de 2019. Pede para analisar e responder as questões. Então, se você analisar aqui e vai responder aqui. Questão A pede qual é o intervalo de dias entre duas luas cheias. Então, você vai olhar aqui que dia que foi lua cheia. Está marcado aqui o dia e tem aqui a luinha. Então, você olha o dia aqui e olha o dia que ela foi lua cheia de novo. Aí você vai marcar então o intervalo, quantos dias, né? Quantos dias deu nesse intervalo aí? A fase da lua nova aparece quantas vezes nesse período? Então, só olhar aqui quantas vezes no período de agosto a setembro, que nem está mostrando aqui, ela aparece quantas vezes? Em quais dias? Também tá fácil aqui se você analisar bem os desenhos aqui e os dias do calendário. Qual é o intervalo de tempo entre esses 2 dias, né? Qual é o intervalo de tempo? Essa pergunta aqui ficou meio complicada, pessoal. Não é entre esses 2 dias, né? Aqui a pergunta é qual seria o intervalo de tempo entre essas aparições dela, né? Que perguntou aqui a lua nova, entre as fases da lua nova aparecida nesse período, tá? Então, essa aqui é isso. Qual é o intervalo de tempo, né, que deu entre as aparições da lua nova entre esses 2 meses aí, tá? Quase essa mesma pergunta aqui, ó, essa última aqui.